Nesse vídeo, nós iremos tratar do direito de convivência da criança e do adolescente como direito indisponível, porque a alienação parental acaba rompendo com esse direito da criança e do adolescente. Então a convivência com o pai, a convivência com a mãe, a convivência com os avós, toda essa convivência aí deve ser o quê? Deve ser objeto dessa explanação nossa. Então nós estamos aqui. Há uma classe de direitos indisponíveis acerca dos quais não se permite acordos, não se permite convenções, transação, não cabendo sobre esses direitos a participação das vontades, seja da vítima, seja do alienador, do alienado. Então não caberá a intervenção direta dessas pessoas, certo? Então não adianta um ato permissivo dessa agressão a esse direito para ele continuar acontecendo, para ele ser desculpado, certo? Nós estamos diante de uma ilicitude, não é? Então toda negociação em torno da alienação parental não ingressa no plano da validade, falando de forma técnica, certo? Por ser totalmente nula, certo? Então se acontecer isso daí, alienação parental, qualquer acordo vai ser considerado inválido, maculado de nulidade, não é? Então essa mácula de nulidade é porque se permitisse a validade, haveria o quê? O acordo depondo contra o direito fundamental de convivência da criança e do adolescente com os seus pais, com seus avós, e aí começaria uma dificuldade, não é? E outra coisa, é um direito fundamental, constitucional, previsto em direitos humanos, essa convivência familiar, não é? A relação jurídica que envolva alienação parental não poderá ser objeto nem mesmo de mediação, não é? Para solucionar o conflito. Então a saída aí é um estudo, a saída aí é técnica, sem deixar de considerar todo o ato praticado aí gravado de invalidação. Então isso é muito importante deixar o registro. E nós temos aqui que fazer uma colocação que esse direito aí, essa classe de direitos, a gente não tem. Então não tem acordo, não tem convenção, não admite mediação, não tem transação, sem transação para ele, não pode suspender o processo por conta de transacionar, né? O direito de convivência de criança e adolescente, com os pais, com seus avoengos, certo? A intervenção mínima do Ministério Público e do juiz também deve ser colocada aqui. Não pode o juiz querer decidir extra petita aí, aqui nesse caso, além do permitido no direito. Então não cabe a interferência na família que é discutida. Como que vai acontecer essa intervenção do juiz na família? O Ministério Público também, tá? Então não há que se tratar alienação parental como caso estabelecedor de mediação, não cabendo nem mesmo a transação. Quando já existe processo, eles resolverem, enquanto tramita o processo, fazerem um acordo, certo? E nesse acordo aí eu querer suspender o processo para as partes negociarem. É inegociável, certo? Há necessidade de paralisar com a alienação parental e não negociar essa situação, porque esse ato será ilegal também, não é? O ato do juiz será ilegal se ele tentar estabelecer aqui um regime próprio aí, ou um regime provisório para regular as questões dos pais nesse contexto aí, com qualquer permissivo para alienação parental,
Então, há essa proibição. É importante exaltar também, aqui, o direito da criança e do adolescente à convivência familiar em toda a sua plenitude, punindo-se o alienador, ainda se valendo da intervenção mínima do judiciário. Ele tem obrigação de punir e não permitir a continuidade da alienação parental ou simplesmente praticar aqueles atos de relevância que o juiz poderia relevar. Ele não pode relevar isso daí, nem ele nem o Ministério Público como fiscal da lei. Então, essa situação aqui de direito disponível na alienação parental, na verdade, a gente está falando de alienação parental afrontando o direito fundamental de convivência com os pais e avoengos da criança e do adolescente. É disso que nós estamos tratando aqui. E nesse contexto aí, é importante não haver qualquer coadunação, qualquer conchavo, qualquer aceitação da alienação parental. Porque quaisquer desses atos estarão maculados de invalidação, a sua invalidação máxima, que é a nulidade, certo? Então é importante exaltar isso daí, e cada um no seu compartimento atuando para tentar desfazer sem deixar de punir, porque se houver qualquer permissivo, o juiz fala, tudo bem, a parte se desculpou, a outra parte aceitou a desculpa, e assim vai. Não é bem assim. É preciso considerar aquele ato ilegal, tomar as providências punitivas com relação a isso para o alienador, certo? E não somente pegar a promessa do alienador que ele não vai fazer mais isso, certo? Porque se ele continuar fazendo, nós teremos outro ato ilícito aí, não é? Então, essa situação aí é muito delicada para tratar, precisa dos profissionais da psicologia, da contribuição deles ali com os laudos, para sair atuando, para tentar desfazer esse armamento, essa armação do alienador, fazer com que a vítima, né, a criança ou adolescente, a vítima direta, não é essa, ela entenda a situação, fique esclarecido com relação a isso daí, o alienado também que saiba lidar com isso daí, com o apoio de psicólogos, né? E até entra aí no caso de alienação o assistente social, porque a alienação parental pode ser feita em questão patrimonial, que o pai tem videogame, mas só tem aqui, tal. Ele começa a dizer o quê? Que a casa dele é melhor do que a casa da mãe, que ele pode proporcionar ao filho todas as benesses e a mãe não poderia promover nenhuma dessas ações aí que depende de cunho financeiro, certo? E daí do filho ir com o pai, não querer mais voltar com a mãe, porque a mãe não tem condição. Então, tudo isso daí a gente conversou aí uma parte em outro vídeo, falando entre o patrimônio e o carinho. Muitas vezes eu tive situações que o pai pegou a guarda, ofereceu tudo, mas o filho resolveu ir com a mãe por causa do carinho materno, que é muito especial, certo? Então, essa situação aí, quando passar pelo crivo de direito disponível, é só lembrar das restrições desses direitos aí, certo? São direitos que não podem ser dispostos em qualquer tipo de negociação, transação ou acordos, certo? Então, por esse vídeo era isso daí. Muito obrigado.